Meus amigos e minhas amigas, você vai assistir agora um trecho, uma edição de um dos vídeos dos canais Barulho Vídeos ou Barulho Jogos. A gente vai contar um pouco a história dos dois canais, relembrando alguns vídeos que foram destaque, que foram legais, que as pessoas gostaram. Então eu convido você para curtir, para deixar o like, para se inscrever nos canais e conferir esses vídeos antigos aí. Forte abraço! Hoje eu queria contar com você, para você a história da última seleção que me empolgou, da última, mais fora de campo do que dentro de campo, que foi a seleção de 2006. Hoje eu estava vendo o jogo da seleção olímpica, né? Do vovô olímpico lá junto com as crianças. Ganharam da Alemanha, perderam um monte de chance. Só vi o segundo tempo, na verdade, porque sinceramente não me empolgo muito com essa seleção brasileira, não. Nem a olímpica, nem a não olímpica, não me empolga. Mas já empolguei, já gostei mais da seleção. Essa camisa aqui que eu estou usando tem um autógrafo do Roberto Carlos, não sei se dá para você consegue enxergar aqui. Eu era diretor de um programa de televisão e ele participou, e eu tinha essa camiseta que tem um nome atrás, levei para ele autografar. E aquela ali é uma história que eu vou contar, o autógrafo do Rivelino, do Roberto Rivelino, que eu fiz uma entrevista com ele, já vou contar. O meu pai, o maior ídolo que ele tinha no futebol era o Rivelino. O cara que ele achou, não, maior ídolo não sei se dizer esse maior ídolo. O cara que meu pai mais admirava no futebol era o Rivelino. O futebol do Rivelino foi o que mais encantou o meu pai. E eu fiz uma entrevista com ele na Copa de 2014, quando eu estava no SBT, que eu levei aquela camisa que eu tinha, que é de manga longa da seleção brasileira, para ele autografar. E foi um dos momentos mais legais da minha carreira como jornalista, trabalhando com esporte, porque eu tinha uma impressão, não sei por que cargas d'água, sinceramente eu não sei por que cargas d'água, eu tinha uma impressão que o Rivelino era um cara meio marrento, era um cara meio, não era muito simpático. Meu, quando a gente começou a conversar, começou a bater papo, sabe um cara que gosta de falar de futebol? Como a gente fala aqui no bar, um papo de bar? E ele foi me contando várias histórias do momento da seleção, do Pelé, do que, cara... E ele foi se soltando na conversa, porque você percebe que o cara tá à vontade, tá falando de um tema que ele domina pra caramba. E no fim da entrevista ela tava me chamando de Barolo, pega a caneta aí pra autografar, autografou, a gente conversou, olha como é a televisão, a gente conversou de material de entrevista, deu quase 2 horas. Eu lembro que a gente teve que trocar o card da câmera, que tava cheio, porque tinha outras reportagens, mais de 2 horas de entrevista. Na matéria que entrou uma resposta dele, assim, tipo, o Brasil vai ganhar. Todas as outras 2 horas não entraram, mas para mim foi fundamental para eu aprender, conhecer um cara. Eu falei da idolatria que meu pai tinha por ele, e da molecada, do monte de Roberto Rivelino que tem por causa da Copa de 70. Foi um dos momentos mais legais. Aquela camisa eu nem uso, aquela camisa eu guardei. Eu tenho medo que gaste a caneta especial, pode até lavar, mas é um autógrafo do Rivelino. E eu tinha uma camiseta do Fluminense na época, número 10, que o Rivelino jogou no Fluminense, levei também, ele autografou. Essa também tá guardada, mas essa da seleção brasileira, essa do Roberto Carlos também, eu guardo com muito carinho. E o Rivelino ganhou um fanzaço, eu sou fanzaço do Rivelino. Pena que eu não vi o Rivelino jogar, apesar de ser um tiozinho, não vi o Rivelino jogar, gostaria de ter visto, ter acompanhado, mais canhoto, batia forte na bola. Um dos maiores, segundo meu pai, o maior jogador que meu pai viu jogar, mais até que o Pelé. Então você tem a ideia da veneração que o meu pai tinha pelo Rivelino. E aí, eu tava vendo uma foto, essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Caramba. Vou deixar uma foto para você. Falando ainda de seleção brasileira, eu tava vendo na internet aqui e eu vi essa foto aqui. Se você conhece essa foto, você sabe quem é esse cara que tá nessa foto aqui? Esse cara é o Ronaldinho Gaúcho. Eu tava nesse dia aí. Isso é em Vex, na Suíça, onde a seleção brasileira fez uma pré-temporada para a Copa, não é pré-temporada não, um treinamento para a Copa do Mundo de 2006. Vex era uma cidadezinha pequenininha na Suíça, onde tem mais ou menos 3 mil habitantes. O Brasil ficou 15 dias lá. Eu vou contar várias histórias de Vex, que são histórias muito legais. Essa eu vou contar desse dia aí. O Ronaldinho Gaúcho estava no auge, começando a explodir. O Ronaldinho Gaúcho era o que era o Neymar hoje, vamos, pra você ter uma ideia. Paparicado, não sei o quê, e tinha muita gente acompanhando o treino da seleção. Pra você ter uma ideia, os treinamentos da seleção, a cidade tinha 3 mil habitantes, nessa época, nos 15 dias que o Brasil ficou lá, tinha mais de 20 mil pessoas na cidade. A grande maioria de brasileiros, que vieram de várias partes da Europa e da própria Suíça,
tem muito brasileiro que mora na Suíça, para assistir os treinos da seleção. E era de graça. Então, quer ver? Tem uma outra foto aqui, eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês, uma outra foto para você ter uma ideia de como era o treinamento. Quer ver? Olha como era o treinamento, tá vendo isso aqui, ó? Essa é uma arquibancada, é uma arquibancada. Atrás dessa arquibancada tinha um morro que ficava pastando um monte de vaca, porque a cidade era pequenininha. Então eles fizeram como se fosse um... Aí nesse lugar tinha o campo de treinamento, o vestiário, o setor de imprensa, e tinha fora dessa área, assim, na entrada da área, vários carrinhos de comida, de food truck, de venda de roupa, de camisa, festa e samba e brasileiro. Essa cidade virou uma zona, meu amigo, uma zona de brasileiro fazendo festa e samba. E é uma cidade pequena, então não tinha restaurante para todo mundo, não tinha bar para todo mundo, faltava comida. Os brasileiros consumiram todos os produtos dos supermercados. O brasileiro transformou aquela pequena cidade num inferno. No dia que eu fui embora, no dia que a gente foi embora, porque aí a seleção brasileira saiu daí e foi para a Alemanha, né, para começar a Copa do Mundo. No dia que a gente foi embora, eu fui almoçar num restaurantezinho que a gente almoçava sempre ali. A Suíça falou assim: graças a Deus que vocês vão embora. Vocês transformaram a nossa cidade. A gente nunca mais quer ouvir falar de brasileiro. Porque, na verdade, o que acontecia? O brasileiro não é brasileiro. Junta muita gente num lugar pequeno, sem estrutura. Os brasileiros traumatizaram, porque faziam muita bagunça, muito barulho. Era samba até de madrugada. As ruazinhas dessa cidade eram super pacatas. Tinha um lago, ficavam os barquinhos no lago, as famílias sentadinhas nos banquinhos na frente do lago, os Alpes suíços no fundo, com neve. Aí chega um bando de brasileiro tocando samba e fazendo bagunça e cantando. E esse dia do Ronaldinho foi uma mulher que invadiu o campo para beijar o Ronaldinho, que ele era um paparicado. E aí esse tipo de coisa que aconteceu em Vegas foi muito criticado. Até hoje se critica porque a seleção brasileira começou a perder a Copa lá, pela falta de preparo, pela falta de concentração, pela falta de foco. E na Copa seguinte, em 2010, o Dunga fechou a seleção, não podia não transmitir treino, não tinha nada, era um negócio, virou um negócio, um exagero, que foi Várzea em 2006, em 2010 foi o contrário, um exagero de não se via a seleção, não se encontrava a seleção em lugar nenhum, Dunga blindou todo mundo, e tanto em 2006 como em 2010 não adiantou absolutamente nada, porque a seleção perdeu da Alemanha, perdeu da França do Zidane em 2006, e em 2010 também foi eliminado pela Holanda, então não adiantou nada. O meio termo, que eu acho que é o equilíbrio, né, a seriedade no trabalho, mas você também é a seleção brasileira, a Copa do Mundo, então... Aí, a partir daí, para mim, como torcedor, eu perdi o encanto da seleção, fui perdendo o encanto, 2010 já não foi a mesma coisa, 2014 eu trabalhei na Copa também, mas já depois do 7-1 também, muito... Mas é uma época muito legal, eu guardo com todo o carinho do mundo. Tenho várias coisas de Vex, assim, alguns canivetes suíços que a gente pegava lá, foi uma experiência sensacional.